Olá pessoal, meu nome é José Neto, sou aluno de Psicologia da Nassau e aqui a gente está com mais um episódio do nosso podcast chamado Movecast sobre Psicologia do Esporte. Só que a gente não vai trazer só apenas a psicologia, mas abranger também as outras áreas. E aqui eu estou com o Eduardo, que ele é médico do esporte. E Eduardo, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Zé. Tudo bom? Boa noite. Eu me chamo Eduardo, sou médico, pós-graduado em medicina esportiva, sou militar, né? Entrei para a reserva agora, servi ao Exército Brasileiro e hoje atuo na medicina esportiva aqui em Parnaíba e também atuo como clínico geral aqui na região da Planície Litorânea. Sou casado, né? Minha esposa, a Iana, e no momento a gente está morando aqui, ainda não fiz nenhuma outra especialização, mas pretendo fazer outras especializações também. E Eduardo, como é que surgiu esse interesse na medicina esportiva? A medicina esportiva é uma área que, no momento, ela tem grande influência, né, principalmente na questão das mídias sociais, por conta do movimento bodybuilding, né, do Renato Cariani, algumas figuras bastante famosas, o próprio Paulo Musi. E aí, na época, quando eu vi, eu já tenho uma base esportiva muito grande, né? Em casa, minha mãe sempre fazia muito exercício físico, então eu sabia da importância daquilo. Quando eu era pequeno, tive uma obesidade infantil e a partir da puberdade eu busquei a atividade física. E quando eu entrei no curso de medicina, eu já queria algo voltado para isso, para algo em que eu pudesse favorecer a fisiologia do ser humano como forma de melhorar o bem-estar. Então, dessa forma, inicialmente eu não sabia da medicina esportiva, mas queria trabalhar com esportes. E aí, o primeiro passo seria ser endocrinologista, né, que trabalha bem com essa questão de fisiologia endócrina e saberia os meios em que a gente tem emagrecimento, melhora da performance, melhora da massa muscular. Do meio para o fim da minha graduação, acabou que eu vi, né, a oportunidade de fazer a medicina esportiva como uma área de atuação mesmo. E daí passei a me apaixonar cada vez mais. É uma área que é muito boa, que está crescendo bastante e que realmente não se resulta apenas ao médico do atleta. Ela pode ser está sendo abrangida para a população em geral. Os esportes recreativos, né? Que é os esportes que qualquer um pode fazer apenas pelo bem-estar. Exatamente. E aí, dessa forma, a gente vê que hoje a gente tem muitas pessoas querendo fazer corrida, né? Muitas pessoas pedalando e até praticando mais a musculação. Então, dessa forma, a gente percebe que não só o atleta, mas a pessoa ali que tem o seu trabalho, não tem um grande foco em performance, mas você vê muita gente também querendo ser triatleta, não para competir, mas conseguir se superar, buscando realmente esse acompanhamento. E vale lembrar que a medicina esportiva, ela surge, diferentemente de algumas outras especialidades médicas, como parte de um time, né? Coincidência ou não, a medicina esportiva, ela tem uma atuação multidisciplinar, junto com o nutricionista, com o fisioterapeuta e o educador físico. A gente forma um quarteto muito bom para auxiliar justamente várias pessoas, porque ela vem para somar, certo? Então, cada área vai ter um foco, né, de reabilitação e o médico do esporte, ele fica naquele íntere, sabendo um pouco de cada coisa e fazendo a parte mais assim, laboratorial e específica cardiovascular para poder avaliar onde é que pode ser forçado ou não naquele atleta. Tem alguns atletas que têm uma aptidão maior para certos tipos de atividade e outros não. Então, isso até ajuda, por exemplo, num time de futebol, a saber, às vezes a pessoa sabe que tem uma aptidão técnica para certa posição, mas a aptidão fisiológica dele é para outra posição, por conta de mais fibras musculares ou não, de determinado tipo, por exemplo. Sim. E isso aí que você falou
de trabalhar na área interdisciplinar, né, desse quarteto, é muito importante também. Eu acho que em qualquer área da saúde, da psicologia também, a gente precisa saber até onde vai a nossa área para não interferir, né, no trabalho dos outros. Eu queria saber, já que você puxou esse assunto do alto rendimento também, do futebol, quais são as lesões mais fáceis de acontecer e como preveni-las? Então, cada esporte ele tem uma possibilidade maior de lesões, dependendo da área em que é mais afetada. Né? A gente tem para quem não sabe, né, o futebol ele é o tipo de esporte que tem mais probabilidade de lesões, por conta do alto impacto e contato. Claro, membros inferiores. Mas hoje em dia a gente tem até o protocolo de concussão, né, em todos os campeonatos nacionais e internacionais, justamente para ver essa questão de impacto, cabeça com cabeça, choque cabeça com cabeça, e é um esporte que atua na maior parte do corpo. Claro que tem os esportes de em contato, as artes marciais, mas assim, depende da forma como você está atuando. Por exemplo, um bodybuilder, dependendo da situação, do que ele está procurando melhorar. Por exemplo, aí tem um bom shape em relação a peitoral, abdômen, membros anteriores ali, né? Na parte anterior da coxa, mas os posteriores de coxa, as costas precisam melhorar. Então, ele vai buscar, né? O personal dele vai focar mais no treino de costas. Então, precisa ter um cuidado, porque por conta desse tipo de necessidade, pode haver uma maior lesão nessa parte. Depende realmente, você percebe? Que depende realmente da necessidade e quando há necessidade, mais cautela. E aí, nesse aspecto também, as lesões, no pós-lesão, o psicólogo do esporte é bastante importante. Né? A gente vê que eu já tive muitas lesões também, então é até importante falar. Quando a gente volta de uma lesão, a gente sente medo, naturalmente, de lesionar novamente, porque aquele membro teve precisou de uma reparação, ou cirúrgico ou não, mas precisou ficar parado. Então, a gente sente pouca firmeza. E aí entra a área da fisioterapia, para voltar a neuroplasticidade motora ali, junto com o educador físico, para melhorar a questão da força, mas o psicólogo aí vai entrar de uma forma bem ativa. Claro que o psicólogo, assim como o médico, ele permeia todo o, o atleta e o praticante de atividade física, justamente nesses pontos, porque você vê que é um ajuste fino que é feito. Então, quando você tem uma lesão, né, por exemplo, vamos falar de corrida, já que você perguntou, vamos ser bem direto, né? Sim. Vamos falar de corrida. Na questão dos corredores, a gente sempre fala de canelite, né, lesões de panturrilha ou lesões de posterior de coxa. Por quê? O posterior de coxa é o músculo que vai fazer com que faça a flexão da perna. Né? Então, você para correr, você puxa muito. Talvez, às vezes, num treino de tiro ali, você possa sentir o posterior de coxa e isso causa uma dor muito grande. Né? Até eu já tive essa lesão nas duas coxas e eu digo que dói bastante. E a gente passa muito, muito, muito tempo para retornar. Entendeu? Então, como é que a gente faz para evitar? Alongamentos, pré-corrida, certo? A gente precisa, claro, o uso A qualquer exercício, qualquer esporte, né? Alongamento. Com certeza, mas aí existem os alongamentos específicos. Não é fazer aquele alongamento que você conhece de educação física do ensino médio, ali da escola, ele não vai servir. Então você tem que saber quais são os exercícios que você precisa fazer para alongar os músculos específicos. No caso da corrida, a gente precisa fazer o alongamento tanto de quadril, que acho que muita gente esquece, né? O quadril, a gente vai fazer o anterior e o posterior de coxa, certo? E as partes das panturrilhas. Mas a gente precisa ter um pouco de cautela ali na parte da panturrilha, porque ela vai ser bastante utilizada. Porque o que acontece? O nosso músculo, quando a gente alonga demais, é um alongamento dinâmico que é chamado. Quando a gente alonga demais, ele tem um tempo para voltar, porque ele é elástico. Então, se você fizer um alongamento muito longo, isso propicia também uma lesão.
Então precisa saber também se alongar, não é de qualquer jeito. O alongamento dinâmico é melhor, um aquecimento ali, para justamente dizer para o seu corpo, eu vou começar a me movimentar. Entendeu? É a mesma coisa também até do aquecimento, né? Por exemplo, o pessoal às vezes exagera demais no aquecimento, ou então aquece muito pouco. E aí, na hora de correr, tem aquele desgaste e dá aquela desviada. Tem outros problemas também. E agora fugindo um pouco do alto rendimento, indo para o recreativo, né? Muitos iniciantes, inclusive na corrida, eles acabam querendo queimar etapas e acabam muitos tendo lesões assim que acabam atrasando esse processo de continuar, de voltar. E eu queria que você explicasse ou desse dicas também para quem é iniciante em qualquer esporte. Nesse caso, Na corrida agora. não tem problema. Em todo tipo de esporte, e muita gente fala sobre isso depois que passa, né? Passa de uma etapa, você percebe, você atinge uma maturidade, você vê assim, eu preciso ter a cabeça de um iniciante. Então a gente não pode se espelhar. Principalmente em quem é muito jovem, né? Tipo adolescentes. Exatamente. Quem precisa se espelhar em uma pessoa que tem de alto rendimento, sim, é bom. Mas não na etapa em que ele está. Tentar fazer o que ele já faz, mas passar por todo o processo e entender, não, eu estou iniciando agora, eu tenho que ter paciência comigo mesmo e eu vou até o meu limite agora. E isso causa muita lesão porque a pessoa não entende. Eu quero ser um Ramondinho, eu quero ser um Usain Bolt, uns 100 metros rasos ali, ou um Kipchoge, que corre bastante rápido uma maratona. Mas você precisa dar passos curtos primeiramente. Né? Assim como quando a gente não tem muita consciência, quando a gente é pequeno, a gente sabe que primeiro a gente engatinha, dá os primeiros passos para depois correr. Porque se a gente tentar correr logo, o que a gente faz? Cai. Se o pai não estiver lá para pegar. Verdade. E eu lembro que uma vez eu te perguntei, né, se fazia mal correr todo dia. Aí você me falou que, por exemplo, a corrida de 5 quilômetros, ela é uma maratona. E quando a gente começa a correr distâncias maiores, né, a gente acaba desmerecendo essa corrida de 5 quilômetros, mas não. Realmente tem que ir aos poucos e não pular etapas. E qual que é não só na corrida agora, mas para qualquer esporte. Qual é o prejuízo que a gente faz de trabalhar aquele músculo todo dia? Por exemplo, na musculação, a gente pode, às vezes, faz a repetição dos treinos, né? E acaba lesionando. A questão de forçar um músculo todo dia, observação. A gente está falando aqui de casos de pessoas que praticam atividade física. Alta performance é outra coisa. Sim, sim. Né? Porque alta performance realmente tem que treinar todo dia, tem que correr, mas aí é outra coisa. Porque ele vai ter... Esporte recreativo, né? Isso, exatamente. Para nós aqui. Exatamente. Porque o alto rendimento, ele tem até técnicas específicas e profissionais específicos para que ele possa ter uma recuperação mais rápida do que a gente. A gente trabalha, a gente estuda, então é outro ritmo, tá? Por isso que geralmente, os treinos de corrida são intervalados, né? Dia sim, dia não, com justamente os treinos de musculação. Os treinos de musculação, existe simplesmente uma fadiga muscular, certo? Quando você começa a fazer essa fadiga muscular todo dia, você não tem tempo hábil para que as células que estão lá... Porque o que acontece? Vamos voltar um pouquinho ali e ver um pouquinho de fisiologia. Quando a gente vê as células de actina e miosina, quando a gente faz uma série de musculação, a gente faz microfibras serem rasgadas, né? A gente faz microlesões. Essas microlesões precisam ser reparadas e aí a gente ganha volume muscular a longo prazo, entendeu? E para que essas microlesões elas sejam reparadas, precisa de tempo de descanso. Por isso que muita gente fala, e é muito certo isso. Descanso também é treino. Descanso também é treino. Por conta disso.
certo? Por conta disso. Claro, você não vai descansar 3 meses para voltar, né? Mas a gente faz esse descanso geralmente de 24 horas. E o que que a gente faz enquanto descansa o membro inferior? A gente faz treino de membros superiores. Porque se a gente fizer, por exemplo, vou treinar peito todo dia, essas microlesões vão aumentar até gerar uma lesão. Ou, caso você não force, mas tente fazer o exercício todo dia, mas vê que não consegue, ali está fadigado, você simplesmente não vai ter desempenho. E essa falta de desempenho, essa falta de descanso não vai fazer com que você melhore seu desempenho. Por quê? Porque você não vai ter a recuperação muscular, não vai ter pump e não vai ter o desempenho que você quer. Literalmente, a performance que você quer. O resultado. E fica empenado ali naquele. Exatamente. Precisa de descanso. Gatel, vamos lá. Quando a gente tem treinos todo dia relacionado ao mesmo grupamento muscular, a gente vai levar ao processo de overtraining, que é justamente esse caso, que a gente lesiona e não repara. E o mais interessante é que no processo de reparação a gente precisa de um bom sistema imune. Então o que a gente tem no overtraining? A gente tem uma quebra do sistema imune e uma quebra da reparação muscular. Então tudo colapsa. Então a pessoa fica mais sujeito a mais lesões e a também infecções, né? A infecções às vezes virais que são muito simples, a pessoa acaba que pode piorar o sistema imune e acabar obtendo uma doença, às vezes que seria normal para uma pessoa imunocompetente, né? Mas ela acaba que deprime o próprio sistema imune e piora a situação dela. Então é muito interessante você falar isso, porque na psicologia a gente estuda a subjetividade humana, né? Então cada corpo é diferente do outro. E aí você falando isso me veio isso, que geneticamente cada um vai se adaptar, vai, vai melhorar, vai se recuperar diferente também. Então pode ser que a pessoa ela encontre um caso isolado e queira generalizar, né? E aí, psicologicamente falando, isso vai frustrar ela na hora de querer performance. Nesse caso aí, essa comparação seria muito bacana para pessoas que buscam o shape perfeito, certo? Porque a gente tem, justamente por conta da genética, um formato perfeito, digamos, para cada pessoa. Claro, quem não usa esteroide, né? Vamos deixar bem claro. Para as pessoas que não usam esteroide, não vai ter um volume muscular aumentado em certas regiões. Se você fizer um treino, dieta, um acompanhamento médico bacana, tá? Vai desenvolver apenas aquele tipo de shape. Por quê? Porque você tem um determinado tipo genético que vai desenvolver mais seu quadríceps, não vai desenvolver tanto seu peitoral, mas você vai ficar com a barriga trincada, entendeu? Mas é mais ou menos nessa faixa. Aí você vê outro cara, outro amigo seu ali do seu lado, que começou a treinar agora, mas você vê que ele tem essa cintura escapular, essa parte superior dele bem avantajada. As pernas são dessa grossura, ele treinando do mesmo jeito que você, mas ele tem a cintura escapular bastante avantajada, certo? Isso é questão anatômica que vem da genética, do mesmo jeito. É exatamente na mesma linha de pensamento, sim. Essa linha subjetiva da psicologia. E qual que é o perfil dos teus pacientes hoje aqui em Parnaíba? Aqui em Parnaíba e em outros lugares também que você trabalha, né? Eu atendo bastantes pacientes, na verdade, no online, né? Aqui em Parnaíba eu estou iniciando ainda, né? Engateando, mas eu acompanho alguns pacientes no online, acompanho um corredor de trail run, uma judoca e o professor de jiu-jitsu. Esse corredor de trail run, eu já acompanho ele desde o início, né? Desde que eu me formei, eu acompanho ele. Tenho outros cursos também de suplementação que acaba que eu vou testando em mim e vou testando nele também e vejo a melhora de desempenho nele. Ele tem uma dificuldade muito grande de perda de peso, certo? E é mais uma questão mental, né? E é bom que a gente fale aqui nesse podcast sobre isso, porque na corrida a gente pensa assim, não, eu vou começar a correr e eu vou começar a perder Vai ser peso. muito grande, né?
A gente pensa, não, vou começar a ser magrinho igual aquele cara. Mas a questão é, se você não souber comer, se alimentar bem, você vai acabar, infelizmente, ganhando peso muito rápido se descontrolar. Por que eu falo isso? A questão do déficit calórico para perda de peso, ela é relativa. Eu, quando comecei a correr, a fome era imensa. Então, se eu não tivesse o controle, sabendo do que eu precisava comer, comida limpa, né, arroz, feijão, frango, e começasse a comer besteira, eu ia engordar muito fácil, muito fácil. E o desempenho que eu ia estar tendo ia diminuir, porque o meu corpo, o meu cardiorrespiratório estava se adaptando àquele tipo de peso. A partir do momento que eu acabo tendo um aumento de peso muito rápido, o meu joelho, o meu quadril, o meu tornozelo vai começar a reclamar. Eu vou começar a ter uma fadiga muscular precoce, entendeu? E isso pode afetar bastante o treino e o desenvolvimento, a performance de uma pessoa comum. Na época eu comecei a fazer o treino para o TAF, no serviço militar. Lá o TAF eu precisava fazer 2.700 em 12 minutos. Né? Então, Geralmente é 2.400, esse era 2.700, né? porque é para o exército. Sim. Para o exército é um pouco mais embaixo. Então, eu fiz 2.750. Puxando bastante, eu poderia ter ido um pouquinho a mais, mas eu fiquei feliz ali com Isso médio mais ou menos 4,10. 4,10. 4,10 em média. 4,10. 4,10. Deixa eu ver. 4,10, 4,15, isso. Então, assim, a gente precisa ter essa noção, porque senão o meu preparatório não ia adiantar de nada se eu tivesse com um ganho de peso muito alto. E aí, quando chegasse no TAF, não ia conseguir, porque justamente o meu treino foi ruim. Uma coisa interessante de TAF, vou dar uma dica para quem faz TAF. O TAF, infelizmente, você não tem tempo de aquecer. Eu percebi isso e depois tive uma aula no curso, né, na medicina esportiva, sobre isso. A questão da frequência cardíaca para início de corrida. Entendeu? Você chega lá, o TAF geralmente é 6h30, 6h30 da manhã. Antes não? Dá umas voltinhas antes. Tá. Mas aí você fica tão nervoso, e aí eu vi alguns aspirantes da SpaceX, eles fazendo polichinelo, né, fazendo uns arranques ali, justamente para aumentar a frequência cardíaca. Quando você atinge ali uma frequência cardíaca de 110, 120, você já está aquecido, começa a suar um pouquinho, já perto da hora de dar a largada. Porque se você começar do repouso até começar a atingir o pico de frequência cardíaca, você já está no meio da prova. E até atingir o pico de frequência cardíaca, você não pode estar no pace tão baixo. Né? Você precisa se aquecer, porque senão você vai quebrar. E vai passar mal, vai começar a gaspear, e não vai nem finalizar. Passar mal ali, vai cair duro no chão. O que acontece muito com o pessoal que faz TAF na PM. Né? Então tem que lembrar disso. O aquecimento leve. Que horas? 6h30 da manhã. E aí tem que acordar mais cedo. Sim. Tem que ver se come ou não. Tá em repouso ainda, né? Totalmente em repouso. Exatamente. Tem que saber se come ou não. Porque também, se tiver conteúdo gástrico com esvaziamento gástrico muito baixo, a pessoa vai estar literalmente com a barriga cheia e que vai correr depois. A possibilidade de vomitar, passar mal é muito alta. Né? Por quê? A atividade física que puxa o sistema nervoso autônomo simpático é diferente da que digere. Então, quando você está fazendo atividade física, naturalmente o seu sistema digestivo ali, dependendo, claro, da intensidade, ele vai diminuir a velocidade de esvaziamento. Então, se você acabou de comer, meu amigo, aquilo dali vai ficar na barriga ali por um tempo. Entendeu? Então, tem que comer pouco ou até fazer um jejumzinho, comer bem no dia anterior, porque se for muito cedo, aí você já tem um glicogêniozinho de um dia para o outro ali para fazer sua atividade. Então, o quanto a alimentação é importante para qualquer atividade física, né? E até para o desempenho no dia a dia também da vida. Claro. E você tinha falado nas questões da lesão, da microlesões, né? Acho que eram duas, na hora das proteínas, eram duas células, miosina. Actina e miosina? Actina e miosina. E aí a creatina serve para isso, né? A creatina, ela é um
dos suplementos mais geniais assim que a gente tem, no sentido de ela facilita ao retorno de ADP mais um fosfato inorgânico a retornar a ATP, um para um, certo? O que a gente tem lá na biologia, né? No sistema aeróbico, a gente gera uma célula aeróbica com mitocôndrias, 36 ATP. No processo de contração muscular rápida e de alta intensidade, mas curta duração, a gente tem o processo de quebra, né, através da fosfocreatina, a quebra de ATP em ADP mais PI, né, que é o fosfato inorgânico. Para a recuperação, né, a gente usa creatina, que ela faz o caminho inverso, entendeu? Mas para atividades de longa duração não é bom, entendeu? A gente usa a betalanina, que é melhor, em uso crônico, claro, entendeu? Então, nesse caso, claro, a creatina, até para atividades de longa distância, ela é boa porque ela não age só nisso. Eu estou falando só nessa única visão, tá certo? Mas tem muitos outros benefícios que ajudam na concentração, no bem-estar, na permanência ali do esforço, que também melhoram. Mas eu estou falando no caso bioquímico ali, tá? Porque a gente pode ter um suplemento que aumente realmente a disponibilidade de ATP, que aí é outra história. Entendeu? Entendi. Essa parte da biologia Só para... Mas enfim. eu do caminho, então, uma engenharia, uma computação. Sim, não tem problema não. Mas eu espero aí que o pessoal... Mais ou menos. Mas assim, para tentar visualizar melhor, se fosse vendo um gráfico, seriam vários picos, né? Seria algo não tão constante. Porque Essa o que acontece? recuperação. Quando você tem, vamos lá, vamos colocar de uma forma mais, quando falou de gráfico, vamos deixar de uma forma mais tranquila de entender. No corpo você tem esse tanto de creatina, certo? E aí essa creatina, ela ajuda você quando você faz ali uma quebra de ATP em ADP, ela vai lá e retorna. Só que a gente tem várias quebras aqui, certo? E você tem esse montante, vai até aqui a metade. Quando você faz o uso crônico, você vai acabar tendo um estoque maior de creatina. Essa creatina vai conseguir com que esses outros ATPs aqui voltem a ser gerados, entendeu? Em um curto espaço de tempo. Por que a gente não pode botar isso para um sistema aeróbico de um exercício físico de longa distância? Porque você está todo o tempo martelando ali, está todo o tempo fazendo a contração, entendeu? Então, o processo fisiológico é um pouco diferente. É tanto que, se você fizer um treino de musculação e for correr mesmo, não é um aeróbicozinho tranquilo, tá? É correr mesmo. Há um choque literal de metabolismos aeróbicos e anaeróbicos. E aí acaba que você pode não ficar tão forte e nem tão bom na corrida. Tem um meme disso. Exatamente por conta disso, entendeu? Sim. Tem muito disso. Sim. Era o que eu fazia quando eu comecei a... Porque eu já corria antes, né? Aí eu comecei a fazer musculação. Aí eu parei de fazer o cardio, porque eu achava que ia atrapalhar na musculação, mas não tem nada a ver. O cardio que eu falo, o cardio da musculação, o pós-treino. Só aquela Aquele ali dá certo. trotezinho, 15 minutos. Aquele ali dá certo. Dá certo. Não pulem o cardio. E eu queria que você desse sugestões também, não só para quem está começando, mas para o pessoal aqui que está... Para quem for assistir, né? Como evitar essas lesões que a gente falou aqui no começo. Tipo... É simples. Treinar bem, treinar certo. Evitar ao máximo você comer besteira. Tá? Não vou dizer entrar na dieta, mas evitar comer besteira. Entendeu? Ter uma boa noite de sono, né? E sempre intercalar. Se você corre e faz musculação, intercalar um treino com o outro, principalmente o treino de perna, precisa intercalar os dias.
né? E se você só faz musculação, tem que intercalar o dia dos treinos. Se você vai fazer peito e tríceps, no outro dia tem que ser costa e bíceps. Certo. É a tríade da saúde mental, isso E aí. descanso. É a atividade física, alimentação e o sono. A tríade da saúde mental. Exatamente. A gente pensa que o corpo é só uma coisa, né? Não junta o físico do mental, mas é tudo a mesma coisa. É até interessante porque muito da psicologia com a psiquiatria, que é uma área da medicina, a gente vê um entrelaço. Porque muito da psique é trazida para a área da neurociência para justamente atuar com os fármacos da psiquiatria. Sim, sim. Né? Mas muitas coisas que a gente faz, que vocês fazem, na verdade, na terapia, não tem como fazer uma abordagem com um tipo de fármaco. Por quê? Porque a forma como uma pessoa raciocina não dá para ser mudada por uma pílula. Sim, sim. Mas sim com várias terapias. Porque talvez pela dinâmica, né, da rotina do dia a dia, a gente queira respostas imediatas, né? Então acaba que essa questão da psiquiatria, né, dos fármacos, vão ser essas respostas imediatas, mas não vai ser o fim Conclusão. da Né? conclusão. Não vai ser tudo o processo. Exatamente. Até porque, se você parar para pensar, né, a vida é um processo. Sim. Né? Tem algumas... Eu gosto muito dessa área da psicologia, e a unidade da vida é o dia, em 24 horas. Olha o tanto de coisa que a gente faz em 24 horas. E em 24 horas a gente tem o sol nascendo, o sol em zênite, bem na nossa cabeça. A gente que está no Nordeste que é quente pra caramba, né? Sim. Pra não falar palavrão. E aí tem o pôr do sol, que é lindo, e ainda tem a lua. Sim. No final do dia. Então olha o tanto de fase que a gente tem no nosso dia. De manhã o que a gente faz? Estuda, trabalha. De tarde vai treinar, correr. De noite vai jantar, conversar com os pais, com os amigos, vai namorar, né? Ou ficar com os filhos, cuidar do cachorro. Então, olha o tanto de coisa que a gente faz no dia, a unidade da vida. Sim. Entendeu? Então, tudo é um processo. Tudo é um processo. Porque a gente não faz só uma coisa no dia. A gente precisa fazer várias coisas, né? Depois reclamam, né? Eu também sou... Às vezes reclamo também de não ter tempo, né? Mas olha, de querer que o dia tivesse mais de 24 horas. Mas não basta o que a gente já tem, né? É só saber se organizar. Tudo na vida depende da organização. Lembrando que uma coisa interessante dessa questão de tempo, não vamos pensar que o treino que persiste e que vai lhe fazer trazer resultados é aquele treino de 1h30, 2 horas. Não. Um treino de corrida, certo? A partir de 20 minutos ele vai ter interferências fisiológicas cardiovasculares e igualmente no treino de musculação, a partir de 30 minutos. Então, mas não é aquele treino enrolando, claro. É um treino de esforço moderado. Vamos fazer um treino levezinho não, né? Só para dizer não. Mas, meia hora, 20 minutos, dá para fazer. Deixa eu te perguntar. Qual que é o intervalo de tempo mínimo que eu posso fazer entre os exercícios, né, na musculação? Por exemplo, não entre uma série e outra, mas entre um aparelho e outro, por exemplo. Não, esse descanso até foi bom tu falar, porque aí volta na questão da creatina. A creatina ela consegue agir justamente nesses intervalos. Então, se você fizer de 1 a 3 minutos entre essas atividades, você vai conseguir. Entendeu? Então, é um intervalo curto, você diminui um pouco a sua frequência cardíaca, consegue respirar um pouquinho, ali 2 minutinhos, pode ir para o próximo aparelho, sem problemas. Certo. E para finalizar, o papo aqui está muito massa. Então, para finalizar, eu faço aqui o pódio, né, o top 3. Eu queria saber quais são os seus 3 esportes que você mais gosta de praticar. Eita, agora tu me pegou. Porque eu iniciei a gostar da atividade física foi muito por conta do handebol.
né? Eu pratico handebol desde os 12 e até hoje eu não consigo, né, largar o osso. De vez em quando eu ainda treino, mas eu comecei artes marciais agora. Estou no boxe, pretendo iniciar o jiu-jitsu. Sempre não, né? Mas musculação tá um tempo. E tem a corrida. Mas eu vou botar um top 3 voltado para a saúde, certo? Certo. Por quê? Porque nesses três eu acho que a gente pode englobar bastante muita coisa. Muita coisa. Vocês vão entender por quê. Eu vou colocar a base, top 3, terceiro lugar, a corrida, para você manter um cardiovascular bom, para você se envelhecer bem, né? Ter uma boa disposição durante o dia, ter uma boa plasticidade neurológica, uma boa resposta motora. Aí a gente vai para musculação, para ter um bom tônus muscular e ter uma atividade de vida diária boa, conseguir fazer suas coisas sem precisar de ajuda, quando tiver seus 60, 70 anos, conseguir realmente ali fazer suas atividades físicas tranquilo, né? E atividade física diária também, se levantar sem muita dor e etc. Eu vou botar o top 1. Eu sei que nunca pratiquei, mas todo mundo tem. Eu vou dar essa dica, né? Todo mundo tem que fazer uma arte marcial. Eu acho que uma arte marcial é algo necessário. Assim como, o esporte, qualquer tipo de esporte coletivo, que eu vim do handball, uma arte marcial ela é uma metáfora da vida. Por que eu falo mais a metáfora da vida hoje do que um esporte coletivo? Vamos falar por quê. Porque tem derrotas e vitórias, mas na arte marcial você apanha, você sofre, né? Então a vida tem disso. E a partir do momento que a gente vê que a gente tem isso numa atividade física, você se prepara para a vida, entendeu? Isso é necessário. Porque muita gente hoje pensa que a vida não precisa ter sofrimento, mas o sofrimento está intrínseco à vida. Está intrínseco à vida. Então você precisa saber lidar com isso. Porque muitas pessoas às vezes perdem batalhas, mas não perdem a guerra. Né? Você vê muita gente às vezes, você perdeu o emprego e tal, você não está desesperado. Não, não estou. Por quê? Porque ela tem uma outra oportunidade, ela vai atrás de outra coisa. Aquilo ali não é o fim do mundo, a vida dela não acabou ali, entendeu? É só uma fase ruim e você vai passar. Mas para isso você precisa continuar insistindo, precisa continuar treinando. Então, qualquer tipo de arte marcial. Aqui hoje eu boto boxe, mas futuramente, provavelmente, o jiu-jitsu. Que é uma arte marcial. O jiu-jitsu brasileiro hoje tem um destaque internacional muito bom. Muita gente da minha família faz. Vou botar o boxe também. A gente precisa aprender a dar porrada, precisa aprender a receber porrada, né? E precisa estar com um condicionamento físico bom para aguentar a porrada e dar porrada. Tá? E uma coisa que eu gosto muito da arte marcial é o respeito. Né? A gente tem o sensei ali que vai nos orientar, então eu acho muito bom, principalmente para quem é criança. Sim, eu acho perfeito essa colocação aí desses três no pódio. E para finalizar também, né, faz parte aqui do nosso podcast, que é o intuito desse podcast é fazer com que a pessoa que estiver assistindo também se engaje aqui no nosso bate-papo. Queria que você fizesse um desafio para quem estiver assistindo. Pode ser qualquer coisa. Certo, vamos lá, vamos botar. Eu vou botar 20 minutos de corrida. 20 minutos de corrida 3 vezes na semana. Certo, muito 3 bem. vezes na semana. 20 minutinhos num ritmo moderado. Tem que suar com isso, 20 minutinhos. A última gota, né? Tem que ser. Então, Eduardo, muito obrigado por aceitar Agradeço o convite. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Espero poder contribuir mais aí no podcast. Experiência. E pode se divulgar nas suas redes sociais. Eu tenho o Instagram, @Dr. Eduardo Matos, L, certo? Atendo na clínica diagnóstico nas sextas-feiras. E aí temos novos projetos. Aí quem quiser agendar uma consulta tem link na minha bio.
quiser trocar um papo, pode mandar mensagem no direct. E estamos aí, parcerias, né? Estamos aqui para somar. É isso que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. E obrigado a você também que assistiu. Foi um papo muito enriquecedor aqui. E compartilhe o vídeo, curta, comente. Faça o desafio do Eduardo também, né? Corra, se move, que vai dar certo. A sua saúde agradece, seu corpo agradece. E no futuro você verá que tudo isso valeu muito a pena. Então é isso aí, muito obrigado e até mais. Pronto. Tirar a foto da gente. Fazer. Eu vou te perguntar. Dos grupos musculares. Aqui pro